aventureiros desse mundão. Eu sou Carol Simone e hoje eu venho contar esse caso sobrenatural. Pois é, a au pair não tem nem um segundo de paz, nem do além. É bem comum que as au pairs nos Estados Unidos tenham algum relato de coisas estranhas na casa, sensações, barulhos, até porque lá é comum que o quarto da au pair seja no basement, que, traduzindo, é o porão. Mas não pense no seu porão aí do Brasil, sem janela e cheio de aranhas, não. Lá é comum que seja realmente mais um cômodo da casa, e é até bem espaçoso em alguns casos. Então eu acredito que fica até muito sugestivo que qualquer barulhinho seja ouvido com mais intensidade, ou a sensação mesmo de dormir em um porão desperte alguns medos. Bom, eu tenho a minha opinião pessoal sobre espíritos e tudo que envolve uma vida pós-morte, mas eu também acredito que o medo ou às vezes alguma situação inesperada te faça imaginar algo ali que não existe. Aqui teremos 3 tipos de público: os sensitivos, assim como a Ellen, que é a protagonista desse episódio, e tem certeza de que tudo o que aconteceu foi um caso sobrenatural e tinha sim um espírito na casa. Os céticos, que podem discordar, dizer que é coisa da imaginação ou daquele medo que eu falei ali na introdução. E os curiosos, porém medrosos, como eu, que nem quis gravar esse episódio ontem porque já estava de noite e eu estava sozinha em casa. Eu que não vou afrontar a entidade, né? Primeiro, eu quero dizer que nesse podcast não cabem julgamentos. Se você não acredita em espíritos ou coisas sobrenaturais, ouça como mero entretenimento, mas não aceitamos nenhum comentário que ofenda a protagonista apenas por discordar dela. Quero avisar também que se você é sensível a esse tipo de conteúdo, fique atento aos gatilhos. A Ellen é de Jacareí, interior de São Paulo, nasceu em uma família de classe média e viviam bem. Eles não eram de fazer várias e grandes viagens em família, mas a viagem anual que não podia faltar era para Ubatuba, no litoral. Ela acha que sempre foi a missão de vida dela ir para o exterior e viajar. Ela se lembra que quando tinha uns 15 anos, ela já pensava que seria interessante, em algum ponto da vida dela, ter essa experiência de morar fora do país. Ela tinha essa vontade, mas o medo do desconhecido era mais forte. Ela saiu do ensino médio e nem pensava em intercâmbio. Ela foi trabalhar em loja, telemarketing, escola de criança. E quando ela entrou em um curso de inglês com 21 anos, ela conheceu uma professora lá dessa escola que tinha sido au pair nos Estados Unidos. E foi o primeiro contato que ela teve com o programa de au pair. Conversando com essa professora, despertou nela essa vontade adormecida de viajar e conhecer um outro país. Mas o medo ainda era muito grande. Ela nunca tinha saído do Brasil e nunca nem tinha viajado de avião. Ela tinha uma vida confortável no Brasil e tinha medo de chegar lá fora e se frustrar. E se chegasse lá e desse tudo errado? 2 anos depois, agora com 23 anos, a Ellen ouviu falar de novo no programa de au pair e dessa vez ela decidiu prosseguir. Foi atrás das informações e começou o processo. Ela lamenta não ter tido essa coragem mais cedo, mas acha que nem teria maturidade também para ir antes e que aconteceu tudo na hora certa. Ela embarcou no dia 24 de agosto de 2017 para Omaha, no estado de Nebraska. Infelizmente, o medo da Ellen se tornou real. Ela entrou em rematch em apenas 2 meses lá nos Estados Unidos com essa família de Nebraska, que era meio doida. Rematch, para quem não sabe, é quando você quer trocar de família ou a família quer trocar de au pair. Mas esse rematch da Ellen é uma outra história que eu vou trazer em algum compilado de histórias de rematch que tem de monte. Ela procurou então outra família e teve um match em Pittsburgh, na Pensilvânia. Quando a Ellen me falou isso, eu já pensei que clichê ter uma história sobrenatural na Pensilvânia, que é um lugar que a gente sempre vê nos livros e filmes como o lugar dos vampiros e coisas do além. A mãe era americana, o pai sul-coreano e tinham 2 crianças. Eles moravam nesse momento em um apartamento e queriam mudar porque não tinha espaço para todo mundo. Então, em pouco tempo morando lá com eles, 1 ou 2 meses no máximo, eles mudaram todos juntos para uma casa maior. A Ellen diz que sempre foi mais sensível a energias e logo que mudaram, ela já achou a casa meio sinistra. Apesar de achar as casas americanas lindas, nessa ela sentiu uma energia esquisita.
O pai da família trabalhava bastante e era normal que ele trabalhasse à noite e nos finais de semana como renda extra, porque uma das crianças era diagnosticada como autista e tinha muitos gastos. A mãe, então, todo final de semana ia para a casa da mãe dela, no caso a avó das crianças, e ela saía na sexta-noite e voltava no sábado ou às vezes até no domingo. Eles mudaram em uma quarta-feira, então 2 dias depois da mudança era sexta, e por volta das 6 da noite o pai saiu para trabalhar e a mãe pegou as crianças para ir para a casa da mãe dela, como eu expliquei. Ela perguntou para Ellen se ela tinha planos para o final de semana, porque se ela não quisesse ficar sozinha lá na casa aquele dia, ela podia ir junto com eles para a casa da avó e dormir lá também, que não tinha problema nenhum. A Ellen achou melhor ficar, porque ela precisava ainda terminar de arrumar as coisas dela por causa da mudança, desfazer mala e depois descansar. Quem sabe até dormir até um pouco mais tarde no dia seguinte. Nos países que fazem mais frio, todas as casas têm um sistema de aquecedor que já é construído com a casa. No Brasil, pelo contrário, a gente tem ventilador e ar-condicionado. Então, seguindo a ideia de que se você tem um ar-condicionado em algum cômodo, você tem que manter fechado para chegar na temperatura que você quer, com os aquecedores é a mesma coisa. A Ellen estava sozinha na casa, era inverno, então os aquecedores estavam ligados, as janelas e portas todas fechadas. No caso da Ellen, ela não tinha o quarto no porão, como eu disse que é bem comum lá nos Estados Unidos. O quarto dela era no mesmo andar que o dos pais e o das crianças, e ficava bem em cima da cozinha. Ela então estava lá no segundo andar, no quarto dela, arrumando as coisas. Ela ouviu um barulho lá embaixo na porta da cozinha e parecia a maçaneta, como se alguém estivesse tentando abrir a porta. Ela imaginou que o host dad tinha voltado do trabalho e continuou arrumando as coisas dela, esperando que ele fosse fazer outros barulhos pela casa ou dizer um hello enquanto ia subindo as escadas. Eu achei engraçado a Ellen mencionar que ele fazia isso, porque o meu host dad fazia a mesma coisa. Já a minha host mom não. Acho que por a gente ser mulher e estar sozinha na casa, eles podem imaginar que a gente tá, sei lá, de calcinha, e eles meio que vão avisando, oi, cheguei e tal. Isso os que são respeitosos, né? Porque alguns, vou falar isso em outro episódio, mas vamos voltar para o caso. Ela esperando ele subir ou fazer outros barulhos, mas nada do host dad. E não tinha mais barulho na porta também. Então ela deixou para lá. Uns 20 minutos depois, ela ouviu mais barulho, como se alguém estivesse girando a maçaneta para tentar mesmo abrir a porta. Ela ainda pensou, será que ele esqueceu a chave ou algo assim? Mas ela tinha uma sensação ruim daquele barulho e ela pensou, ai, se for ele mesmo que esqueceu a chave ou algo aconteceu, ele vai me ligar. Então ela não quis descer lá para ver. De novo o barulho parou e ela continuou seguindo, fazendo as coisas dela. E aí mais uma vez, uns 30 minutos depois, o barulho começou de novo e ficou mais intenso dessa vez, como se alguém estivesse forçando mesmo a maçaneta e a porta. Nessa hora ela ficou apavorada e pensou, ou é um ladrão ou é um espírito. Ela foi até a janela do quarto dela para olhar lá fora, mas como era inverno, escurece bem mais cedo e realmente é muito, muito escuro. Aqui na Holanda, 5:30 da tarde no inverno, já tá super escuro, como se fosse meio da madrugada. Então ela não enxergava nada e ela podia ver que nenhuma das janelas dos vizinhos estavam com as luzes acesas. Então, se tinha alguém ali tentando invadir a casa, ela não ia nem ter testemunhas. Apavorada, ela começou a mandar mensagens para a host mom e ela não queria de jeito nenhum descer na cozinha para confirmar se tinha alguém na porta ou não. Ela estava com muito medo e com uma sensação muito ruim. Ela se enfiou embaixo das cobertas, colocou um fone de ouvido, ligou uma música, porque assim ela não ia mais escutar esses barulhos, e ela pensou, seja o que Deus quiser. Ela acabou adormecendo, acordou umas 3:30 da manhã e viu que a host não tinha nem visualizado ainda as mensagens dela. Tava aquele silêncio. Ela pensou, bom, se eu não desci antes, não vai ser agora às 3 da manhã que eu vou lá conferir, né? E ela voltou a dormir.
No dia seguinte, assim que amanheceu, a Rose Mom ligou para ela super preocupada, querendo saber se ela estava bem e o que tinha acontecido. Ela contou o que aconteceu, mas disse que estava tudo bem, ninguém invadiu a casa. E ela diz ter certeza que não era um ladrão ou uma pessoa viva, era um espírito. Esse esquema da host mom ir para a casa da mãe todo final de semana continuava acontecendo e a Ellen ficava sempre sozinha na casa. Mesmo não se sentindo muito confortável depois desse acontecimento, ela achava que era melhor do que ir para a casa da avó das crianças, porque era final de semana, ela tinha ficado a semana toda trabalhando. Ela queria mesmo era ficar quieta no quarto dela, descansar a cabeça, sem barulho de criança. Então ela deixou para lá essa situação e seguiu a vida. Cá para nós, né, qualquer au pair vai entender essa decisão da Ellen, porque realmente na sua hora de folga você não quer ficar ouvindo criança gritando, correndo, e a criança não consegue separar se você tá trabalhando ou não. Ela quer brincar e a Ellen só queria descansar e fazer as coisas dela, então ela preferia assim. Em uma outra sexta, então, sozinha em casa, ela estava relaxando depois de uma semana cheia, tomou um banho e desceu para cozinhar. Só para explicar, nessa casa que eles moravam, o termo cozinha americana fazia jus. A cozinha e a sala eram um cômodo só, separados por aquele balcão, normalmente de mármore. A Ellen começou a cozinhar, ouvir música e encostou ali no balcão, distraída, mexendo no celular. Quando ela sentiu uma presença, como se alguém tivesse se aproximando por trás dela, como se tivesse alguém ali do outro lado do balcão. Sabe quando alguém vem chegando e a gente sente? Ela disse que essa sensação foi muito forte, que ela ficou até paralisada ali uns minutinhos de medo. E aí ela conseguiu sair desse transe, colocou umas músicas de mantra, respirou fundo, desligou tudo e correu para o quarto dela. A Ellen estava prestes a sair de férias quando aconteceu uma terceira situação na casa. Eu falei para ela que coragem, mesmo esses relatos parecendo um pouco mais simples, pelo menos comparados ao último, que para mim foi o mais assustador. Eu não ia ficar nunca mais sozinha nessa casa. Mas, de novo, ela frisou que preferia lidar com o espírito do que com crianças na hora de folga dela. Quem nunca, né? Eu nem julgo. Bom, ela estava sozinha lá na sexta-noite e ela ia viajar na manhã do dia seguinte. Ela ia encontrar uma amiga em Nova York, no aeroporto, e para fazer esse trajeto saindo de onde ela morava, ela tinha que pegar um Uber até o ponto de ônibus, porque ia ser de madrugada e ainda mais com malas. E lá ela ia de ônibus até o aeroporto encontrar a amiga e elas seguiriam em um voo que era longo. Então ela queria acordar bem cedo, tomar um banho, comer alguma coisa e não se atrasar. Ela acordou às 4 da manhã, estava tudo muito silencioso. Então ela foi tomar um banho, se arrumou, pegou todas as malas e antes de descer para a cozinha, ela fechou todas as portas que estavam abertas lá no segundo andar. Ela disse que sempre teve essa mania mesmo de deixar as portas fechadas e também é comum o ambiente ficar mais fechado por causa do aquecedor, como eu já falei. E acaba acostumando mesmo, toda vez que você passa e a porta está aberta, você dá uma fechadinha. Ela já tinha esse hábito. Então ela fechou tudo, desceu para a cozinha para comer algo bem rapidinho e chamar o Uber para ir lá para o ponto de ônibus. Quando ela estava lá embaixo esperando o Uber chegar, sentada lá na cozinha no silêncio, ela ouve um ranger de porta. Bem típico de filme de terror, vindo lá do andar de cima. Ela se sentiu tão mal que pegou as malas, foi lá para fora, trancou a porta da casa e ficou esperando o Uber na rua mesmo, porque o desespero de saber que no andar de cima todas as portas estavam fechadas, janelas fechadas, e mesmo assim alguma porta abriu daquela forma assustadora, não dava. Ela não ia ficar lá dentro da casa. Nesse meio tempo, ela contava tudo isso para Rose Mom.
que acreditava nela e dizia que não sabia como ela tinha coragem e conseguia ficar lá sozinha, e que nas férias, sozinha em casa com as crianças, a host mom também ouviu alguns barulhos estranhos, mas preferia acreditar que era barulho externo ou coisa da cabeça dela. Esse último relato da Ellen é o mais assustador na minha opinião. Ela notou que nesse tempo que morou nessa casa, ela acordava várias vezes de madrugada, e isso não era comum acontecer antes. E aí às vezes ela voltava a dormir, às vezes não conseguia. Nesse dia, ela não estava sozinha na casa. Era meio da semana, e a essa altura os hosts já tinham se divorciado. O pai não morava mais na casa, e nesse dia a host mom estava dormindo junto com as crianças no quarto ao lado do quarto dela. Ela acordou umas 3 e pouco da manhã, escutando a host mom chamar o nome dela. Ellen. No susto, meio dormindo ainda, ela sentou na cama, esperou um pouquinho para ver se ouvia mais alguma coisa e silêncio. Ela pensou que podia estar sonhando e falou: deixa pra lá, eu vou deitar e dormir. E dali a pouco ela ouve de novo. Ellen. Enquanto ela pensava: nossa, mas eu tenho certeza que é a voz da host mom. Será que está acontecendo alguma coisa com as crianças? Ela ouve mais uma vez. Ellen. E aí ela pensou: não é possível, não é coisa da minha cabeça. Eu tô ouvindo. Então ela já foi sentando na cama meio que para já levantar e ver o que estava acontecendo. Mas parou um pouco para ver se conseguia escutar outros barulhos vindo do quarto. E estava tudo silêncio. Ela pensou que se tivesse alguma emergência, a host mom ia bater na porta do quarto dela. E nessa confusão, meio dormindo, meio acordada, no meio da madrugada, ela não ouviu mais nada. Ninguém mais chamou o nome dela ou bateu na porta. Então ela decidiu ficar quietinha ali na cama mesmo, mas acabou nem conseguindo dormir mais depois disso. Às 7 da manhã, ela desceu para trabalhar e assim que ela encontrou com a host mom lá embaixo, ela perguntou o que aconteceu, se ela tinha passado mal durante a madrugada, e a host falou que não, que estava tudo certo. Como assim? E a Ellen falou para ela: eu achei que algo tinha acontecido, porque eu acordei ouvindo você me chamar, eu ouvi umas 3 vezes você chamar meu nome. E a host mom falou: não, eu não chamei você no meio da madrugada em momento algum. Eu dormi a noite toda. Depois de todas essas situações e de um tempo morando lá, algo no contrato sobre o aluguel mudou e a host decidiu mudar daquela casa. E aí, ajeitando as coisas para mudar, mudança sempre dá trabalho, tem um monte de coisa para desfazer, coisa para empacotar, uma loucura. A host estava conversando com um vizinho lá fora sobre isso, contando que eles iam mudar, falando dos planos. Eis que o vizinho conta para ela que o ex-morador daquela casa tinha se enforcado no porão. Para Ellen, tudo fez sentido nessa hora. Ela tem certeza do que sentiu e ouviu naquela casa e acha que pode ter sido, sim, o espírito dele ainda vagando por lá. Eu vou terminando aqui esse episódio já rezando um Pai Nosso. Me segue aqui no Spotify para receber mais episódios toda semana. Lá no Instagram também, @casosdeaupair. E agora o Casos tem canal no YouTube. Eu confesso que ainda não estou muito ativa por lá. Estou aprendendo ainda, mas eu vou deixar o link na descrição para vocês verem. Então eu espero você, encarnado ou não, no próximo episódio com mais um Caso de Au Pair.